Olá, tudo bem? Eu sou Luciane Irti Rosa, sou nutricionista aqui da Secretaria de Educação de Joinville. Estamos falando sobre o programa Mamãe Nenê e nesse vídeo vamos falar sobre o aleitamento materno. Vamos falar sobre alguns benefícios do leite materno, mitos existentes e outras informações importantes. Todos nós temos o direito humano a uma alimentação adequada, garantido na Constituição brasileira. E o nosso primeiro alimento, o leite materno, é o nosso primeiro direito humano à alimentação adequada. Então, todos nós temos o direito de receber o leite materno. E qual é a recomendação para a amamentação? A Organização Mundial da Saúde recomenda que a criança já seja amamentada na primeira hora de vida. Isso vai garantir que a criança já receba ali o colostro, que é o primeiro leite, que é rico, em vários fatores imunológicos, bioativos, que vão proteger essa criança, de doenças e também vai ajudar na descida do leite, porque a sucção do bebê vai fazer com que esse leite tenha uma amamentação com mais sucesso. E daí até os 6 meses, a Organização Mundial da Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo. O que é aleitamento materno exclusivo? É ofertar somente leite materno, sem ofertar nenhum outro alimento ou líquido, nem mesmo a água. Então, não é recomendado ofertar chás, água até os 6 meses de vida, somente leite materno. Esse seria o que traria melhor desenvolvimento e melhor saúde para essa criança. E depois dos 6 meses, continuaria com o leite materno, introduzindo os alimentos, e o leite materno deveria ser ofertado até os 2 anos ou mais, conforme a recomendação do Ministério da Saúde. E como está a amamentação no Brasil? Esse estudo de 2019 mostra que a amamentação na primeira hora de vida ocorre só em 62% das crianças. O aleitamento materno exclusivo, sem água, sem chás, nenhum outro alimento, tem uma duração média de apenas 3 meses. E apenas 45-46% conseguem ter esse aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Já o aleitamento materno, geral, ele tem uma duração média de 16 meses. E apenas 43% conseguem ser amamentados acima de 1 ano de idade, de 12 a 23 meses. Menos da metade. Então, vamos ver agora quais são os benefícios do leite materno. O leite materno, ele evita mortes infantis. Então, tem muitos estudos mostrando já que ele poderia evitar 13% das mortes em crianças menores de 5 anos, 55% das mortes por conta de diarreia, 53% das mortes por conta de infecção do trato respiratório inferior em crianças de 0 a 6 meses e 18% nas crianças de 12 meses. Então, mostrando que o leite materno também faz a proteção das crianças maiores, não só as menores. Então, com 12 meses, a criança já tem uma grande proteção. E o que os estudos mostram? Que nenhuma outra estratégia isolada garante, alcança o impacto que a amamentação tem na redução das mortes de crianças menores de 5 anos. E os estudos mostram também que isso não é só em países subdesenvolvidos, até em países desenvolvidos tem esse impacto também. Então, o leite materno evita diarreia, então ele tem essa proteção. E essa proteção diminui quando a gente oferta outros alimentos, como água e chá. E as crianças não amamentadas têm um risco 3 vezes maior de desidratarem e de morrerem por diarreia, porque o leite materno também oferta a hidratação necessária para essa criança. E por que isso ocorre? Porque o leite materno ele não é só nutrição, ele tem imunoglobulinas, algumas enzimas, lisozimas, que auxiliam na imunidade dessa criança. O leite materno evita infecções respiratórias, então diminui gravidade de infecções. Quando a criança pega essa infecção, a gravidade é muito menor. Previne otites, que é a infecção de ouvido, então redução de 50% dos episódios de otite com amamentação exclusiva. A chance 61 vezes maior de uma criança não amamentada internar por pneumonia.
nos primeiros 3 meses do que uma criança amamentada exclusivamente. O risco, né, de hospitalização por bronquiolite é 7 vezes maior que uma criança amamentada só por 1 mês. E essa proteção ela diminui também quando o aleitamento materno deixa de ser exclusivo, né? Quando a mãe começa a ofertar chás e água, então essa proteção do leite materno ela reduz muito. Então, por isso que a Organização Mundial da Saúde recomenda aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade. E é interessante também que o leite materno ele vai modificando as substâncias que tem dentro dele para que ele consiga proteger essa criança. Então, o próprio contato da mãe ali quando está amamentando, ou do beijo, né, quando ela vai beijar a criança, ela entra em contato com as bactérias e vírus que está ali na criança e a mãe já passa a fazer células de defesa para passar através do leite materno. O leite materno também diminui o risco de alergias. Então, a amamentação exclusiva diminui o risco de alergia à proteína do leite de vaca, dermatite atópicas e outras alergias, incluindo a asma. E a exposição a pequenas doses de leite de vaca nos primeiros dias de vida parece aumentar o risco de alergia ao leite de vaca. Lembrando que a fórmula infantil ela é leite de vaca modificado, então ela continua sendo leite de vaca, então também traz esse risco. O leite materno diminui o risco de hipertensão, colesterol alto e diabetes. Então, indivíduos amamentados apresentaram pressão e níveis de colesterol mais baixos. E a exposição precoce ao leite de vaca antes dos 4 meses é considerado um importante determinante para o diabetes tipo 1. Então, podendo aumentar o seu risco em até 50%. E a mulher também é protegida, a mulher que amamenta. Então, a cada ano de amamentação, reduz 15% a incidência do diabetes tipo 2. Então, se ela amamentar por 2 anos, ela vai ter 30%. O leite materno também reduz a chance de obesidade. Então, tem vários estudos mostrando, né, que há menor frequência de sobrepeso e obesidade em crianças maiores de 3 anos que foram amamentadas. E quanto maior a duração do aleitamento materno, maior a sua proteção. Então, o que os estudos mostram ali? Que eles viram que crianças amamentadas, quando recebiam leite de vaca, durante o sono eles tinham alteração da taxa metabólica, que é o que? O gasto de energia. Então, é uma programação metabólica para o desenvolvimento da obesidade. E o que o leite materno faria o contrário. Eles viram que as crianças amamentadas elas tinham um tamanho e um número de células gordurosas inferior, né, às crianças que não amamentadas. Então, a amamentação, além disso, também ela leva a um melhor desenvolvimento da autorregulação da ingestão de alimentos. Porque a criança, quando está amamentando, ela, além de fazer todo um exercício ali, ela está satisfeita, ela para de sugar o peito e deixa de amamentar. A mamadeira, ela é muito mais fácil, então ela acaba ingerindo mais do que precisa, porque ela não precisa se esforçar, então ela vai consumindo aquele leite, vai consumindo, e às vezes ela consome muito mais do que precisa, então faz com que essa criança perca essa regulação da ingestão de alimentos, levando depois à obesidade também. O leite materno, então, tem a melhor nutrição para a criança, por ser da mesma espécie, né? Então a gente sabe que o leite materno humano foi feito para a necessidade do bebê humano. Se a gente for comparar, né, o leite de vaca foi feito para o bezerro. Então, um bebê humano e um bezerro têm necessidades muito diferentes, né? Tanto se a gente olhar ali o corpo, né, os músculos, quanto o cérebro, né? O cérebro de um bebê é muito mais desenvolvido do que um cérebro de um bezerro. Então, com certeza, os nutrientes que cada um precisa são muito diferentes. Então, o leite de vaca foi feito para a necessidade do bezerro e o leite materno foi feito para a necessidade humana, de um bebê humano. Então, há muitas diferenças ali, tá? Então, o leite materno possui tudo o que a criança precisa. E ele vai alterando também a sua composição com o passar do tempo. Conforme a criança vai se desenvolvendo, vai mudando essa composição. Por exemplo, no primeiro mês, existe uma substância ali que ela é específica para o desenvolvimento cerebral. Então, a criança que no primeiro mês já recebe o leite materno, ali já vai estar recebendo essa substância. E que depois já diminui, porque é aquela necessidade daquele primeiro mês.
Por exemplo, perto dos 6 meses, o leite materno ele vai deixando de ser adocicado e vai ficando um pouco mais salgado. Para quê? Para que a criança já aceite melhor os alimentos ofertados, que vai ser ofertado ali aos 6 meses. Então, ele já faz essa transição de sabor para que tudo para o adequado desenvolvimento dessa criança. Então, ele vai alterando os nutrientes, vai alterando conforme a necessidade dessa criança. O leite materno é de fácil digestão. A proteína que existe no leite materno, a lactoalbumina, é uma proteína de fácil digestão, diferente do leite de vaca, que a proteína é a caseína, que é uma proteína de difícil digestão. Então, faz com que a criança até... É como se fosse uma feijoada para a criança. Que nem a gente, quando a gente come uma feijoada, a gente, né? Ai, dá até aquele sono, você fica pesado, né? O estômago tá... Você fica cheio. Então, é por conta disso, porque a caseína é de difícil digestão para o bebê. Então, ele tem ali uma dificuldade de digerir esse leite. E o leite materno, ele supre sozinho as necessidades nutricionais da criança nos primeiros 6 meses de vida. Então, ele tem tudo que a criança precisa, até a água. E o leite materno é uma importante fonte de nutrientes no segundo ano de vida também, especialmente proteínas, gorduras e vitaminas. Então, o leite materno ele continua sendo uma boa fonte. O leite materno também melhora o desenvolvimento da cavidade bucal. Por quê? Porque a criança ela faz todo um exercício, é como se o peito já fosse ali a primeira academia da criança, porque ela tem que fazer muito exercício, e esse exercício é muito importante para essa criança, porque é importante para o desenvolvimento ósseo, muscular e da cavidade oral, né, da boca, língua. Então, ele vai fazer todo o desenvolvimento do músculo. Então, além de nutrir, ainda faz todo ali um exercício para essa criança. E o desmame precoce, né, leva à ruptura desse desenvolvimento, né? Então, quando a criança deixa de fazer todo esse exercício, né, então vai prejudicar o desenvolvimento da mastigação, da deglutição, da respiração, da articulação dos sons da fala, a má oclusão dentária, respiração bucal, né, e alteração motora oral também. Então, vai levar a um má desenvolvimento desses locais ali, dessas áreas. O leite materno também tem um efeito positivo na inteligência, né? Então, já tem muitos estudos mostrando que as crianças amamentadas elas possuem um QI mais alto, elas possuem um melhor desempenho escolar, mais anos de escolaridade e também maior renda, né? Por conta do estudo também. Por quê? Porque o leite materno ele possui nutrientes específicos para o desenvolvimento cerebral. Foi o que eu coloquei lá, né? Então, ele foi feito para o bebê. E o cérebro humano ele precisa de nutrientes muito diferentes de outros leites, né? Então, por isso que é muito importante o leite materno. O leite materno também traz menos custos financeiros, tanto para a família, mas também menos custos para o planeta. Então, se a gente for olhar, né, o leite materno ele é grátis, né, gratuito, ele é produzido ali, não precisa nenhum esforço financeiro. Já se a gente vai comprar um outro leite, uma fórmula infantil, a gente vai precisar comprar a fórmula, que é muito cara, vai ter que comprar mamadeira, bicos, vai usar gás, e ainda tem os eventuais gastos decorrentes de doenças, né? Que é muito comum em crianças não amamentadas, porque elas vão precisar de mais hospitalização, vão precisar de mais medicação. Ok? Além disso, é sustentável, né? O leite materno é totalmente sustentável, não impacta o meio ambiente. A fórmula infantil gera impacto, né, ao meio ambiente, desde a produção. A produção vai, né, ali na indústria vai gastar água, vai gastar vários insumos para a produção. Aí tem o transporte, né, que vai ter uma poluição, né, no meio ambiente, e depois a geração de lixo, né, e também tem um impacto também na vida dessa criança. O leite materno também promove um maior vínculo afetivo entre mãe e filho. Não que não exista, né, para mãe que não consegue amamentar, também existe, mas o vínculo ele se torna muito maior com o aleitamento materno, porque há um contato muito maior. Então, ele fortalece esses laços, né, oportunizando intimidade, troca de afeto, sentimentos de segurança e de proteção da criança, né, de autoconfiança e também de realização da mulher. E isso traz benefícios psicológicos para a criança e para a mãe.
auxilia no desenvolvimento emocional, né? Então, amamentar não é apenas nutrir, mas também aliviar todo tipo de desconforto e medo. Então, a criança, ela busca o peito também, além da fome, ela busca também quando ela está com desconforto, se ela está também com medo. Então, isso traz segurança para ela. Então, a criança, quando se sente mais segura, isso traz um melhor desenvolvimento emocional para essa criança. Então, ao contrário daquela crença que o aleitamento materno prolongado torna uma criança dependente da mãe, na verdade isso não acontece. Na realidade, a torna mais segura e isso permite o seu crescimento social, porque uma criança que ela se sente segura, ela vai ter mais segurança para buscar conhecer, né, o ambiente, ter um crescimento social ali. Então, essas crianças, elas se tornam menos agressivas, mais autoconfiantes, competentes socialmente e cooperativas. Então, isso são tudo estudos que mostram isso, tá? O leite materno também melhora a qualidade de vida, tanto da criança como da família, né? Então, uma vez que as crianças amamentadas, elas adoecem menos, então elas precisam de menos atendimento médico, menos hospitalizações, menos medicamentos. Isso gera menos faltas ao trabalho do pai, menos gastos e situações estressantes e não demanda tempo para preparar. Né? Então, a mãe também tem menos trabalho, né? Porque o leite materno já está pronto. Então, muitas vezes ela consegue dormir melhor, porque ela simplesmente já está pronta, ela não precisa levantar. Porque muitas mães, às vezes, também, né, tem o mito de desmamar, porque a criança vai dormir melhor com a fórmula infantil. O que acontece, como o leite materno é difícil de digestão, a criança até acaba adormecendo por mais tempo, porque fica lá, né, aquela digestão difícil, né? Mas muitas crianças, a maioria, quando começa a ofertar a fórmula infantil à noite, ela não dorme a noite inteira. Então a mãe tem que levantar e aquecer a água, aí preparar, aí esperar esfriar um pouquinho, né? Porque tem que, né? Daí amamentar e daí depois você pegar depois de você fazer tudo isso até pegar no sono fica mais difícil. Quando você amamenta, o leite já está pronto. Você pega o bebê, coloca ali. Você pode até dar uma soneca enquanto ele está mamando e daí ele põe para rotar ali e pronto, já está amamentado. Então não dá menos trabalho para a mãe. E também a melhor qualidade de vida a longo prazo para essa criança, porque essa criança ela vai ter um melhor desenvolvimento, vai ter uma melhor saúde também, e isso vai trazer benefícios para a vida quando for adulto. E o leite materno também traz vantagens para as mulheres. Então, ele protege contra o câncer de mama, evita uma nova gravidez, protege contra o diabetes tipo 2, como a gente já falou, câncer de ovário, útero, hipercolesterolemia, hipertensão, doença coronariana, obesidade, osteoporose, fratura de quadril, artrite reumatoide, depressão pós-parto e outras que eu não coube aqui no slide, tá? Mas tem muitos benefícios para a mãe também. O aleitamento materno tem os seus benefícios bem estabelecidos, né, tanto para a mãe e para o bebê. A gente viu como é importante o leite materno, então por isso a gente precisa incentivar a mãe a continuar amamentando e ofertando o seu leite materno lá no CI. Então, para isso que veio o programa Mamãe Nenê. Mas, como a gente falou aqui, os benefícios do leite materno são conhecidos. Né? É falado muito na TV, é feito muita campanha de amamentação, se fala muito dos benefícios, mas ainda a gente viu lá que não são todos que conseguem amamentar. Né? Então isso mostra que só saber dos benefícios, né, não leva a mãe a conseguir amamentar. Então, quais são os fatores que levam ao desmame precoce? Então, aqui eu trouxe alguns. Para a gente entender, é importante a gente entender esses fatores, até para a gente poder ajudar essas mães quando a gente for falar com alguém, ou na nossa família, né, ou qualquer pessoa que esteja passando por alguma dificuldade, ou está grávida, ou está para ganhar o neném. Então, aqui, um dos fatores é a falta de modelos culturais. Hoje, né, a gente tem a cultura da mamadeira, a gente não tem
não conhece pessoas, a gente não teve exemplos de pessoas que tiveram sucesso com a amamentação. Então, antigamente, né, a gente tinha uma tia que estava amamentando, a gente tinha a mãe que estava amamentando um irmão mais novo, a gente tinha pessoas amamentando, então a gente tinha exemplos, a gente conseguia verificar qual era a posição, então a pessoa já sabia como pegar uma criança no colo para amamentar, ela já sabia como que a criança tinha que pegar o peito, porque ela já via aquilo, era uma rotina, já fazia parte da cultura ali. Então já se sabia, né? Se a criança, né, tá com um problema assim, faz isso. Então, e hoje a gente se perdeu isso. Então, hoje a gente vê muitas crianças mamando na mamadeira, e o que acontece é que muitas vezes a gente vai amamentar a criança e pega a criança, eu mesmo fiz isso, e pegava a criança e colocava no peito, mas ela totalmente de forma errada. E o que aconteceu? Ela pegava o peito errado e machucou todo o peito. Então, falta esses modelos culturais para que a gente tenha exemplos positivos para que a gente também consiga amamentar. Então, a gente não tem esses exemplos. Outro fator também é a falta de apoio da família, né? Então, como a amamentação deixou de ser algo natural, também se criou muitos mitos, né? Então, né, as pessoas começaram a ter dificuldade e foram criando desculpas, e isso se tornou mitos e acabou se tornando, né, verdades que acabaram que não são verdades, né, que são mitos. Então, não aumentou porque o leite secou, não aumentou porque o leite virou água. Então, foram criando desculpas e isso criou mitos. Então, é muito fácil, a família chega e fala assim, não, amamentar, você não tá, teu leite já secou, então vai dando palpites, não, dá a fórmula que é mais fácil, né? Então, a família, ela não apoia a amamentação. Muitas vezes ela vai, né, já começa, não, desiste, vai lá para a fórmula que é mais fácil. Então, esse apoio também, ele é muito importante. Já tem estudos mostrando que quando o parceiro, né, o marido, tem esse apoio dele, a amamentação acontece por mais tempo. Então, já tem até estudos mostrando isso. A falta de informação, né? Então, é um ponto também. Muitas mães, né, às vezes não buscam informações sobre o leite materno, porque até elas acham assim que é uma coisa natural, que é só colocar o bebê ali que ele sai mamando, né? Então, não. E a gente sabe que isso não é verdade, a gente precisa ter informações coerentes, porque existe como assim, a gente precisa combater esses mitos. Então, quando chegar se eu estou com informações ali, chega a sogra falando lá assim, teu peito aí é muito pequeno, não dá pouco leite. Você já tem a informação ali e não vai acreditar no que ela está falando, porque você vai saber que peito pequeno também pode produzir bastante leite, porque você vai ter essa informação. Então, quando a mãe não tem essa informação, ela acaba acreditando nesses mitos e nessas coisas que vão trazendo para ela. E muitas vezes a informação é insuficiente, né? Então, algumas mães procuram um curso de gestantes, procuram um curso de amamentação, mas às vezes a informação é um pouco rasa. E também, como ela não está passando por aquilo na hora, né? Então ela acaba não absorvendo tudo, porque uma coisa é você, né, tá na prática ali e agora, o que eu faço? Né? Então, tem estudos também mostrando que falta esse auxílio, esse apoio pós, né, o nascimento do bebê. Então, uma orientação continuada. Falta de apoio dos profissionais de saúde também. Então, infelizmente, a gente ainda tem muitos profissionais de saúde que não apoiam a amamentação. Né? Então, para a gente ver ali que os hospitais não iniciam a amamentação na primeira hora, isso já mostra, né, um pouco desse não apoio. Né? E muitas vezes esses profissionais, né, ao perceber a dificuldade dessa mãe, eles não vão buscar, né, solucionar essa dificuldade. Então, muitas vezes elas já prescrevem fórmula e já saem até do hospital com uma prescrição de fórmula. Se você não conseguir amamentar, já está aqui a prescrição. Então, ainda há, assim, essa falta de apoio dos profissionais de saúde. A motivação, né? A motivação também é importante. Eu acredito que muitas mães têm motivação, só que a motivação, ela é intrínseca, né? E também extrínseca.
externa, né? A motivação também é externa. Então, precisa da motivação, né, do parceiro, a motivação da família, da sogra, da mãe, então, dos profissionais de saúde. Então, muitas mães querem amamentar muito, mas quando chegam, né, o marido, não, para, né, desiste, daí chega, daí vai procurar um profissional de saúde para ajudar. Ah, não, já dá fórmula, não adianta. Então, daí acaba que essa motivação ela é diminuída. A mamadeira também é um importante fator para o desmame. Por quê? Porque a sucção que o bebê faz na mamadeira é muito diferente da sucção que faz no peito. Ela é muito mais fácil. Como eu falei, né? O peito ela é uma academia, ele tem que fazer um esforço grande para sugar o peito. E a mamadeira não, ela é muito fácil de sugar. Né? E o humano sempre vai tender para o mais fácil. E o que acontece? O bebê, ele acaba, se ele já até aprendeu a mamar, quando ele pode desaprender a mamar, que a gente chama de confusão de bicos. Então, quando ele for mamar o peito, ele vai mamar como se fosse uma mamadeira, e daí o leite não vai sair, porque ele não está sugando da forma correta. Aí, muitas vezes, a mãe vai achar, meu leite está secando, eu estou sem leite. Daí o bebê chora, deve ser, meu leite não está sustentando, o bebê está chorando de fome. Mas foi por quê? Porque foi dada a mamadeira, que fez com que a criança desaprendesse a sugar o peito. Então você tem o leite, a mãe tem o leite, mas a criança não consegue tirar o leite dali do peito porque ele desaprendeu a mamar. Então isso é um fator que a mamadeira, um risco que a mamadeira traz grande, tá? Só que muita gente não percebe. Por quê? Porque isso não acontece de um dia para o outro. Não é assim, eu dei mamadeira hoje, amanhã a criança vai deixar o peito. A criança vai desaprendendo aos poucos. Então, as mães, elas não ligam uma coisa com a outra, elas não conseguem ligar o desmame à mamadeira, porque eu já estou dando mamadeira há um mês, né? Então, não foi a mamadeira, mas né, na verdade foi. Então, muitas vezes as mães não conseguem ligar a mamadeira ao desmame. Outra questão da mamadeira também é que quando você dá a mamadeira, a criança está mamando menos, está reduzindo as mamadas. E a produção do leite depende da sucção do bebê. Então, se o bebê deixa de sugar, vai diminuir a produção. Mas claro também que essa diminuição não é de um dia para o outro, leva tempo, né? Então, vai levar mais de um mês para ter essa redução. E se a criança voltar a sugar corretamente, ela vai conseguir retomar essa produção. Só que muitas vezes a mãe não consegue, não tem esse conhecimento, essa informação, e ela acha que meu leite está secando, mas é por conta da mamadeira. A chupeta, ela também faz a mesma, leva ao desmame da mesma forma que a mamadeira, tá? Porque ela também tem uma sucção, então a criança perde ali um pouco da tonicidade, né, da alteração da postura muscular na hora que suga a chupeta, e levando que a criança não consiga pegar o peito corretamente. E também leva depois a fissura, né? Porque se a criança pega o peito incorretamente, isso vai machucar o peito também. E com o tempo, né, você vai dando a chupeta, porque em vez de você dar seu peito para mamar e você dar a chupeta, também vai diminuindo a sucção, né, a redução das mamadas e vai diminuindo a produção de leite também. Então, a chupeta e a mamadeira são, sim, grandes fatores do desmame precoce. Outro ponto também é a oferta de outros alimentos, né? Então, muitas mães às vezes ofertam águas, ofertam chá. Então, se a gente for pensar na água e no chá, eles não têm nutrientes nenhum, não tem calorias, não tem carboidrato, não tem gordura, não tem proteína. Então, quando eu estou dando, em vez de eu dar o leite materno, que é riquíssimo em nutrientes, e eu oferto água e chá, eu estou dando, como se estivesse fazendo uma dieta para o bebê. E o que acontece? A criança começa a perder peso, só que a mãe não consegue compreender que a redução do ganho de peso foi por conta da água e do chá. Então, ela já acha que o leite é o culpado. Então, o chá e a água são também fatores para o desmame precoce, porque vai fazer com que a mãe acredite que o leite está fraco e ela para de mamar, começa a ofertar outro leite para a criança. A oferta também até de outros alimentos, né? Então, antes dos 4 meses, às vezes com 4 meses, já dá para ofertar, né, lá uma frutinha, alguma coisa assim. Isso também pode levar à redução do ganho de peso, porque com certeza nessa idade a mãe vai querer liquidificar essa fruta, né? Porque é um bebê muito pequeno para estar recebendo esse alimento.
E para liquidificar eu preciso pôr água, então isso eu vou diluir esse alimento. Então, com certeza esse alimento possui muito menos calorias, né, muito menos energia do que o leite materno e vai fazer com que a criança perca peso, né, não ganhe peso conforme deveria ganhar. E a mãe vai culpar o leite materno. E vai, né, ofertar outro leite e vai levar ao desmame. E o outro fator aqui que eu deixei por último é o ingresso ao mercado de trabalho. Então, muitas mães não sabem que podem continuar amamentando, mesmo voltando ao trabalho. Então, muitas mães, elas já, eu vou ter que pôr meu filho no CI. Então, ela já começa antes de desmamar o bebê. E é isso que o programa Mama Nenê quer auxiliar essas mães para que elas não precisem fazer isso. Então, elas precisam ter conhecimento que elas não precisam desmamar seu bebê, que elas podem continuar amamentando e que elas podem levar o seu leite para o CI para que elas continuem ofertando o leite materno. Então, aqui foram alguns, né, dos benefícios. E quando é contraindicado o leite materno? Então, existe, né, pouquíssimas fatores que levam à contraindicação do leite materno. Então, são as mães portadoras de vírus HIV, né, mães em uso de medicamentos incompatíveis, que são esses utilizados para o câncer. Então, a maioria dos medicamentos podem ser tomados com leite materno, então somente os medicamentos para câncer que são incompatíveis. E crianças portadoras de galactosemia, que é uma doença muito rara, raríssima, então é bem difícil de encontrar uma criança com essa doença. A produção do leite e a ejeção do leite. Então, assim, quais as informações que a mãe precisa ter para que ela não caia nesses mitos? Então, aqui eu trouxe esse slide aí próximo, que são as duas informações que eu acredito, né, que são as mais importantes. Porque você sabendo como o leite é produzido, como ele sai do peito, né, e como a criança tem que pegar o peito, isso vai levar ao sucesso da amamentação e ela também não vai cair em alguns mitos, tá? Então, é importante a gente saber como é produzido e como ele é ejetado do seio. A produção, tanto a produção como a ejeção do leite, ela é feita pelo estímulo nervoso e sensorial do bebê ao sugar o peito. Então, quando o bebê suga, né, faz um estímulo ao cérebro, lá na hipófise, que vai produzir dois hormônios, a prolactina e a ocitocina. A prolactina é a que faz a produção do leite e a ocitocina faz a ejeção do leite, a saída do leite, tá? Então, assim, a produção do leite, ela vai depender da sucção e do esvaziamento da mama. Então, o bebê precisa sugar. Toda vez que ele suga, ele vai fazer com que libere aquele hormônio, a prolactina, para produzir leite. Aí a gente tem um outro fator aqui que é o esvaziamento da mama. O próprio leite tem substâncias que fazem com que que esse hormônio seja inativado, a prolactina. Então, ele até produz a prolactina, mas quando o peito está cheio de leite, então tem aquela substância que faz com que a prolactina não produza mais. Porque senão a gente, né, toda vez a gente ia encher e ia estourar, né? Então, o próprio leite materno tem essa substância que faz com que pare a produção, que é a prolactina inativa, tá? Então, o que acontece? Quando eu dou a mamadeira, quando eu dou a chupeta, quando eu dou a fórmula infantil, né, eu estou deixando a criança esvaziar o peito. E isso vai fazendo com que vai diminuindo a produção. Então, a criança precisa estar esvaziando o peito e precisa sugar corretamente para que tenha uma produção de leite. Então, é só isso que precisa para ter uma produção adequada de leite. A prolactina, até interessante, coloquei aqui para vocês, que ela é um hormônio circadiano. O que é isso? É que ele segue, né, o horário, né? Então, segue o ritmo do dia e da noite. Então, a produção da prolactina ela é maior à noite. Por isso que quando, né, quem já amamentou sabe que à noite o peito enche por conta disso, porque esse hormônio é produzido maior à noite. E também ele é interessante porque esse hormônio ele induz ao relaxamento e sonolência da mãe.
permitindo que a mãe consiga descansar mais profundamente. Então, a mãe até ela acorda para amamentar, mas ela dorme muito mais rápido e mesmo nesses pequenos espaços de sono, ela dorme profundamente. Então, a mãe consegue descansar melhor quando ela amamenta. E a saída do leite? A saída do leite é outro hormônio, que é a ocitocina. A ocitocina, então, ela faz a contração dos alvéolos para que o leite saia. Tá? E como que isso acontece? Também é o estímulo nervoso que faz a produção desse hormônio. Então, mesmo assim, até o choro do bebê, então, né, o cérebro vai entender ali, o bebê está chorando, o leite precisa sair. Então, muitas vezes, né, a mãe, né, o bebê começou a chorar, começou a pingar, né, o peito ali, começou a sair leite do nada, por causa do choro do bebê, do cheiro. Então, o emocional, ele está muito ligado com a ocitocina. Então, se a mãe está com dor na amamentação, está estressada, está preocupada, está insegura, isso pode bloquear a ocitocina, mas não a produção do leite. A produção do leite continua, certo? Então, muitas vezes a mãe, ela está estressada, daí a criança chora porque o leite não está saindo, certo? Mas daí a mãe acha, eu tô com pouco leite, meu leite está fraco, mas não é isso. É porque o leite só não está saindo. Se ela, né, for se acalmar, se ela for tomar um banho, for relaxar, pôr uma música mais relaxante, tentar se acalmar, o leite vai sair normalmente, né? Então isso também leva muitas mães a achar que o seu leite é fraco. Outro fator importante que todas as mães deveriam saber é a pega correta do bebê ao peito. Se o bebê pega corretamente ao peito, ele não vai machucar, não vai trazer fissuras e ele vai conseguir extrair o leite da melhor forma possível. Então, ele vai ficar bem amamentado. E a pega correta, o bebê precisa aprender. Tanto a mãe como o bebê precisa aprender. O bebê, ele sabe sugar, ele já nasce sabendo sugar, mas pegar corretamente o peito, não. Então, ele precisa aprender. Então, ele precisa pegar toda a auréola do peito, ele não pode pegar só o bico. Então, o queixo ali até tem ali, né, o queixo tem que encostar no peito, né, a barriguinha tem que ficar junto com a barriga da mãe, que foi um erro que eu cometi, que a barriga, né, eu tentava amamentar com o bebê com a barriga para cima, porque é assim que eu via, né, as crianças que eram amamentadas pela mamadeira, os lábios têm que ficar virados para fora, como se fosse a boca de um peixinho. O nariz, né, ele não encosta no seio, então ele consegue respirar, né, livremente. E a bochecha, ela enche quando suga o leite. Não deve fazer barulho. Então, e daí a pega incorreta, né, o que acontece quando ocorre a pega incorreta? Vai levar a dor amamentar, a fissuras e o esvaziamento incompleto da mama. Então, o bebê, quando não pega corretamente o peito, ele não consegue esvaziar todo o peito. E isso vai fazer a mãe, muitas vezes, desistir de amamentar, porque ela vai achar, meu leite não sustenta, o meu leite é fraco, aí o leite vai diminuindo a produção, porque o bebê não consegue, com o tempo, sugar ali, né, tudo, esvaziar a mama e pode diminuir sim a produção devido à pega incorreta, tá? Então não é porque a mãe tem o peito pequeno ou porque o leite secou, né? Então por conta da pega correta. Então eu acredito que esses dois lados seriam as informações mais importantes para uma gestante, alguém que está esperando um bebê. Vamos falar agora dos mitos da amamentação. É muito importante nós, ali da educação, sabermos quais são esses mitos, entender, né? Para que quando essa mãe venha, a gente saiba até explicar, olha mãe, não é bem assim, né? Isso é um mito. Então a gente precisa estar ciente dessas informações. Então, um dos mitos aqui, né, que é a canjica, a cerveja preta, caldo de cana aumenta a produção do leite. Então, isso é mito, né? A única coisa que aumenta a produção do leite é a sucção do bebê e o esvaziamento da mama. A gente já viu lá. Então, isso não faz aumentar o leite. Se o bebê não tiver a pega correta, não conseguir esvaziar a mama, você pode comer canjica, pode tomar cerveja preta, não vai aumentar a produção de leite. Até pode ser pior que a cerveja preta contém álcool, então não deve ser ofertado para o bebê. Seios pequenos produzem menos leite, também isso é um grande mito.
né? Então, o que dá o tamanho aos seios é o tecido gorduroso e não a glândula produtora de leite, né? Então, ele não depende do tamanho da mama. E a maior produção de leite, ele é produzido durante a mamada, né? Então, se a gente pensar, se o peito está cheio, não vai haver produção de leite, né? Então, o bebê precisa esvaziar a mama para que tenha produção de leite. Então, o leite, a maior parte do leite é produzido durante a mamada. Leite fraco, outro mito também, não existe leite fraco, né? Então, até uma mãe com desnutrição leve ou moderada é capaz de produzir um bom leite. Então, já foi feito estudos, até com aquelas, né, mães, né, lá da África, que passam uma desnutrição, né, grave, e mesmo elas conseguem produzir um bom leite, porque o corpo sempre vai dar prioridade para a produção do leite. Claro que a mãe, né, ela vai ter ali impactos contra isso, né? Então ela precisa ter uma alimentação adequada para que ela garanta a sua saúde, mas o corpo, né, pela nossa evolução ali, ele vai priorizar a criança, ele vai priorizar a produção do leite. E o leite do início da mamada, ele é mais ralo. Então, muitas mães às vezes vão lá, tiram um pouquinho de leite e olham, nossa, esse leite é muito ralo, parece água. Mas o que acontece? O leite do início da mamada, ele contém mais água, que é o que vai hidratar a criança. Então, ele vai trazer a hidratação. E, além disso, ele tem fatores de defesa. É como se fosse uma vacina para esse bebê. É ali onde vai estar os anticorpos, aquelas substâncias que vão proteger o bebê. Além das vitaminas e sais minerais. Então, esse primeiro leite, ele é um pouquinho mais ralo. Então, às vezes, a mãe olha, nossa, o meu leite é muito ralo, meu leite é fraco. E não é. Então, é importante também a mãe saber disso. E depois, lá no fim da mamada, vai vir um leite mais grosso, que tem mais gordura, que é o que vai, né, dar vai saciar o bebê, né, vai engordar o bebê, que vai trazer saciedade para esse bebê. Então, por isso que o bebê precisa também esvaziar a mama por completo, porque se ele sugar somente o leite inicial, sim, ele vai ter fome mais rápido, ele vai ganhar menos peso. Então, ele precisa esvaziar toda a mama e mamar, então do começo até o fim da mamada. Só o leite da mãe não sustenta, o bebê chora com fome. Então tem mães que acreditam que o leite, meu leite não sustenta. Nem sempre o bebê chora porque é fome, primeiramente. Então o choro é uma forma de comunicação do bebê. Então ele vai chorar porque está com cólica, está com frio, que está com calor, porque está molhado, ou simplesmente porque ele quer um colo, ele quer um carinho. Então o choro pode ser por várias formas. Então, não somente porque a mãe, né, porque o leite que ela acha que o leite não sustenta. Amamentar é instintivo. Então, a gente viu ali, né, que o bebê ele nasce sabendo sugar, mas ele precisa aprender a retirar o leite, ele precisa pegar corretamente. Então, precisa de calma, de paciência no início. Então, amamentar não é algo natural e instintivo. Ele precisa de aprendizado também. Precisa aprender a amamentar. O bebê não quis pegar o peito, né? Então também tem essa, né? Foi o bebê que não quis, né? Então, como se a amamentação, né, segundo o senso comum, fosse considerada uma prática natural e de fácil execução. Mas não é só colocar o peito ali que o bebê sai mamando. Então, eles precisam aprender a mamar, aprender a pegar o peito corretamente. Dar de mamar faz os peitos caírem. Então, tem muita gente que, né, algumas mães que não amamentam com esse medo, mas na verdade a queda ela vai acontecer conforme, né, o tempo, e ela também é hereditária, né, depende da idade, do aumento de peso, da musculatura de sustentação das mamas, e a própria gravidez já faz uma mudança na posição e na forma da mama. Então essa mudança já ocorre já na gestação. Então é um mito também dizer que a amamentação faz os peitos caírem. O bebê faz o peito de chupeta, então tem muitas, né? Olha, ele tá fazendo o peito de chupeta, não larga o peito, mas na verdade existem bebês que têm uma necessidade maior de sucção, tá? E esses bebês às vezes precisam mamar mais tempo. E eles, o peito, ele não é só para nutrir, como a gente falou, ele também é para acalmar o bebê. Então, alguns bebês eles continuam mamando por mais algum tempo para saciar, né, essa necessidade que eles têm.
E tem bebês que possuem necessidades de sucção maior que outros, né? E se a gente for desmamar esses bebês, eles vão ter que recorrer a outros objetos, né? Ou seja, uma chupeta ou até o dedo. Então, eles vão precisar sugar. Então, e o dedo e a chupeta trazem problemas muito maiores, né, para a criança. E muitos bebês também mamam quando tem medo, quando sente sós, quando tem alguma dor. Então, o peito acalma o bebê. Amamentar atrapalha a alimentação, né? Então, o leite materno, ele é a principal fonte de nutrição do bebê até 1 ano de idade. Então, até 1 ano de idade, a principal alimento é o leite materno. Então, dos 6 meses a 1 ano, a alimentação que é complementar ao leite materno, não é o leite que complementa os alimentos. Então, no primeiro ano de vida ali, dos 6 aos 12 meses, a gente vai ofertando os alimentos de forma que a criança aprenda a comer, mas eles não vão ser o principal alimento. Então, o leite materno ainda é o principal alimento. E acima de 1 ano ainda, ele continua um bom suplemento alimentar, né? Se a gente for pensar, ele traz muitos nutrientes para a criança, e que acima de 1 ano é como se fosse um suplemento, né? Então, em vez de você comprar um suplemento na farmácia ali, você tem no seu peito um suplemento para você dar vários nutrientes para essa criança. Tudo que a mãe consome vai para o leite materno. Então, muitas mães deixam de amamentar porque estão utilizando alguma substância, algum medicamento. Então, as únicas substâncias que são contraindicadas na amamentação são as drogas de abuso, como cocaína, etc., e drogas para o câncer, né? Então, os outros medicamentos, a maioria pode ser usado, e aquelas que não podem, existe um medicamento similar que pode ser utilizado para amamentação. Então, a imensa maioria é compatível com a amamentação. A amamentação deixa a criança apegada, então é ao contrário, a gente já falou isso também ali nos benefícios, né? Então, a amamentação traz benefícios para a criança, para que ela seja uma criança mais segura e que ela permita o seu crescimento social. Então, ela se torna muito mais independente. Aí aqui também, o leite vira água. Geralmente, né, a criança, mas você está dando ainda, a criança já tem 1 ano, e o leite vira água depois de 1 ano, né? Então, isso também é um mito. Então, aqui eu trouxe a quantidade de alguns nutrientes, né? Então, em 500 ml de leite materno, no segundo ano de vida, contém 95% das necessidades de vitamina C, 45% das necessidades de vitamina A, 38% das necessidades de proteína e 31% das necessidades de energia. E ainda continua protegendo contra doenças infecciosas, né? Então, é como se o leite materno, lá no segundo ano de vida, né, ele continua ofertando muitos nutrientes, é como se fosse um suplemento gratuito e ainda uma vacina, né, para essa criança, para estar protegendo ela contra doenças. Então, as crianças não amamentadas no segundo ano de vida, elas têm 2 vezes maior chance de morrer por doença infecciosa do que as crianças amamentadas. Outro mito aqui a mama está murcha, tem pouco leite, né? Então, nos primeiros meses, né, ainda o corpo não se adaptou à necessidade da criança. Então, ele produz mais do que precisa, no tanto que começa a vazar o leite, né? Fica muito inchado, daí às vezes precisa até ordenhar para que não empedre, porque há uma produção muito maior. Mas lá próximo aos 3 meses, a mama já começa a produzir somente o que a criança precisa. Então, ela não começa mais a ficar cheia, como era antes. Ela fica até um pouquinho mais murcha. E muitas mães acham que o leite acabou, tem um pouco leite, está secando, mas não. É porque o peito, ele se adaptou ao que a criança precisa. Ele está produzindo conforme a sucção e a mamada. Então, ele vai produzir conforme o bebê vai mamando. Tá, então é por isso que as mamas já não ficam tão cheias mais. E lembrando que a maior parte do leite é produzido durante a mamada, então o peito não precisa estar sempre cheio. Com 3 meses o leite diminui, então aqui também é a mesma coisa, né, que a gente falou, que muitas mães acham ali que o leite está diminuindo. Então, como eu falei, o peito ele não está sempre cheio, como no início, né, então. E outro fator também é que a criança aos 3 meses tem um
passa por um pico de crescimento e um salto de desenvolvimento. Então, une 3 coisas aqui, né? O peito, né, tá ali, não tá mais cheio como antes, a criança chora, tá irritada porque ela tá tendo um pico de crescimento, e esse pico de crescimento causa um pouco de dor, um pouco de mal-estar na criança, porque a criança ela não cresce sempre linear, então ela cresce, depois ela cresce, tem picos, né, de crescimento, então isso causa um pouco de desconforto para a criança, então ela fica mais irritada, ela começa a dormir mal daí, e isso vai fazendo, a mãe vai acreditando que o culpado é o leite materno, mas é uma fase. Então nós finalizamos agora os mitos. Então, a gente trouxe aqui algumas informações sobre o leite materno, os mitos, então, com a intenção de que? De eliminar esses mitos, que a gente possa levar para nossas mães que vão ao CI lá informações corretas e que a gente possa, né? Se a mãe trouxer esses mitos, a gente possa orientar elas corretamente. Então, ficamos por aqui. Muito obrigada e até a próxima.